nós vamos falar hoje no Calqueio, o título é Cristo, nossa vida. Diga, Cristo é minha vida. Padre, está baseado aqui em Colossenses 3 e 4, né, versículo 3 e 4, algo aqui muito tremendo, que diz o seguinte: porque morrestes. Então tem uma ordem aqui. Porque morrestes? Você está morto? Olha aqui. E a vossa vida, que está oculta, juntamente com Cristo, em Deus, porque Deus estava onde? Em Cristo. Então a vossa vida que está oculta, juntamente com Cristo, com Cristo em Deus, quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Glória é o quê? Destaque. Diga, destaque. Você tem que saber disso. Você é a glória de Deus na terra. A palavra diz que nós somos a glória de Deus na terra. Então nós temos que estar o quê? Em destaque, iluminando. As pessoas têm que nos ver diferentes. Você tem que ter essa ocupação na sua mente, porque se não tiver, você e eu não praticamos aquilo que a glória quer fazer na minha vida e ela fica escondida e não manifesta. Então essa carta de Paulo aos Colossenses mostra aqui um mistério bem tremendo. É algo que, infelizmente, a igreja aí fora não sabe disso. Eles não conhecem esse texto. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, olha para você ver. Então a igreja está oculta dessa verdade. E nós estamos revelando para que a igreja se sinta bem e saiba os mistérios de Deus revelado para ela poder viver essa vida de Cristo na terra. E eu pude colocar aqui que esse é o grande mistério de Deus na terra. Cristo é o grande mistério de Deus na terra, e não Jesus de Nazaré. Aí eu caçando confusão de novo. Você falar isso aí para o sistema, meu amigo, você toma pedrada. Vocês ficam bravos. O mistério é Cristo, não é Jesus de Nazaré. Porque este foi o véu que ele se encobriu. Jesus de Nazaré foi o primeiro véu, Cristo na terra, escondido. Porque se eles soubessem verdadeiro que Deus estava na vida de Jesus de Nazaré, eles o matariam? Não, de jeito nenhum. O judeu ia matar? Você está doido? Ia matar Deus? Então Deus se encobriu na vida de Jesus de Nazaré. E aí perseguiram ele, e ele era um homem, depois dos seus 30 anos, difícil de entender, principalmente para os religiosos, muito difícil de entender, porque ele não falava mais como Jesus de Nazaré, mas ele falava como o Cristo na terra. E Deus estava escondido daquele véu ali. Você vê que o judeu até hoje está aguardando o Messias, não é isso? Então, a eles não foi revelado o Cristo. Até hoje eles estão aguardando a manifestação do Messias, do Cristo. Porque Jesus de Nazaré, eles não o têm como o Deus na terra. Eu estive conversando com um judeu, conhecedor profundo da lei, dos 613 mandamentos, e eles falaram, não, Jesus foi um grande homem e tudo, mas nós não temos ele como vocês crentes têm. Não temos, não. Jesus é uma manifestação. Então, essa foi o quê? Uma revelação que Deus destinou só para a sua igreja, e principalmente quem? Os gentios. Os gentios. Tem alguns judeus convertidos aí? Tem, eu acredito que tem. Mas a maioria
são os gentios. A grande maioria são os gentios. E nós vamos ver aqui, em Provérbios 25, 2, que você que foi edificado ouviu isso e os outros ouvirão. Né? Então, Deus gosta de se encobrir, gosta de esconder. E brinca, como se estivesse brincando no meio do povo. Lá em Provérbios 25, 2, ele diz aí, olha aqui, a glória de Deus é encobrir. Olha, que coisa. A vontade dele, né, o querer dele é ficar escondido, é se encobrir. A glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. Então, Deus gosta de encobrir as coisas. A manifestação dele foi encoberta na vida de Jesus de Nazaré, porque Deus podia se manifestar como o judeu queria. Como? Com grande poder de terremoto, sopro, furacão, porque eles estavam esperando isso, um rei descendo todo equipado, com toda a força, na fala. Não, mandou uma criança, nascida no Armagedouro, e sei lá, como é que isso pode ser Deus? E em Nazaré ainda, porque a cidade de Nazaré era a pior cidade. Pode sair alguma coisa de Nazaré? Era a pior cidade que tinha. E ele nasceu ali, então quer dizer, e Deus se encobriu nele, veio nele para confundir a mente dos homens. Você fala, por que ele faz isso? Porque ele gosta disso, abençoado. Nós não podemos mudar a mente, a vontade, a direção de Deus. Você não pode mudar. Deus faz do jeito que ele quis e deixou tudo pronto. Quem entrar na vontade dele vai andar dentro daquilo que ele já fez, daquilo que ele construiu, e vai se dar bem. Quem não quiser fica ali indagando, brigando, queixando, deixa lá. Então, Deus gosta de se encobrir. Lá em 1 Timóteo 3,16, olha aqui para você ver que coisa tremenda, que Paulo traz aqui a Timóteo. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. A ele aí. Ele se manifestou em carne. Porque como que o judeu entenderia que Deus ia se manifestar em carne? Porque ele sabia que carne é fraca. Como é que Deus vai manifestar em carne? Fraco, cansaço, tem que comer, tem que ir no banheiro, tem que vestir, tem que mercê a doença. Como é que Deus pode vir nisso aí? É uma loucura, mas ele foi manifestado em carne, recebido por anjos, contemplado por anjos, pregado entre os gentios. Outra coisa pior, como que pode Deus vir e escolher um povo imundo? Isso era mais loucura ainda, abençoado. Isso é mais loucura, porque os judeus esperavam Deus para eles, porque eles eram o povo exclusivo de Deus na terra. Como é que Deus pode agora vir nos gentios, que eles tinham como que? Um povo imundo, um povo sem força, um povo sem conhecimento, um povo ignorante. Eles chamavam eles de pecadores, não fazia parte da aliança de Deus. Então, foi uma loucura. Por isso que Cristo é o quê? Mistério de Deus. Por isso que não é bem entendido e bem pregado nos dias de hoje, porque não se entende que Cristo é mistério, não se entende que Cristo, quem entende é só quem foi revelado. Quem não foi revelado não entende, se torna um religioso, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, reza o Pai Nosso, Ave Maria, os crentes vão para a igreja orar, mas não tem a revelação de quem é Cristo.
Não tem, porque quando tem a revelação de quem é Cristo, aí a coisa muda. Porque ele diz que a nossa vida está oculta juntamente com ele. Isso é coisa bem séria. Então, aí ele volta lá em Colossenses 3, vai lá, Tiago. 3 e 4, né? Quando ele fala quando, ele está falando, relacionando o quê? Relatando o quê? Um tempo, né? Quando Cristo, um tempo, uma etapa, quando Cristo, então Paulo aqui estava dizendo que Cristo ainda ia o quê? Se manifestar. Então tem algo aqui muito rico que Paulo traz. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então haveria o quê? Um tempo para essa manifestação. E certamente essa manifestação seria uma manifestação o quê? Glória, resplandecente, mudança total na mente, na consciência das pessoas. Ia resplandecer um povo totalmente diferente. Então, quando é tempo? Quando? Cristo se manifestar. E quando ele se manifestaria? Quando é que ele ia se encobrir na sua igreja, no seu povo? Porque se você aguarda Cristo, não é assim que a igreja está aí? Não está aguardando a manifestação de Deus? Então Cristo não está aqui. Porque como é que você aguarda se ele já está aqui? Não seria uma estupidez? Uma ignorância? Contradição. Se ele já está aqui, por que você vai buscar? Então eles estão buscando, estão aguardando a manifestação dele. Sendo que ele diz aqui que quando Cristo, que é a vossa vida, que é a nossa vida, se manifestar, então veja bem, ele já manifestou. Você recebe isso? E nós temos aqui versículos que mostram isso com tranquilidade. Então Cristo já se manifestou em nós. E nós vamos ver lá em Efésios 1:13, nós vamos ver quando é que Cristo manifesta, como ele manifesta, após o que ele manifesta. Efésios 1:13, ele vem dizendo, 10:13? Deixa eu ver aqui, tem certeza? É isso mesmo. É 10:13. Porque aqui... em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes o quê? Selados com o Santo Espírito da promessa. Então, quando é que se deu isso? Quando as 14 epístolas de Paulo, revelada por Deus no terceiro céu, começou a ser pregado. Esse aqui é a nossa comunhão com Deus, que para os da circuncisão, trazida por Pedro, João e Tiago, é quando? É quando eles dizem que receberam o Espírito no dia de Pentecostes, que ele veio como uma forma corpórea, e como língua de fogo, e desceu sobre eles, começaram a gritar e falar em novas línguas. Eles dizem que ali foi o dia do selo de Deus numa pessoa. E para Paulo, que é o apóstolo dos gentios, que somos nós, é diferente. Depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, então seria pela uma pregação, instruindo com respeito quem é Deus, e qual é a tua vontade na terra. Seria através de uma doutrina, que ao você recebê-la, você diga, eu creio, eu recebo, é assim. Aí ele diz, que nessa hora fomos o quê? Selados, com o Santo Espírito da promessa. Ele diz, Santo Espírito da promessa, então tinha muitas coisas prometidas que ali começariam a se destacar na minha vida e na sua vida, porque é promessa.
E Deus tem promessas gloriosas para a igreja, e para que essas promessas começassem a se manifestar, teria primeiro que eu me identificar com essa palavra. Me identificar como o quê? Filho de Deus. Aonde ele diz, fostes o quê? Selados. E esse selo depende de mim. Sim. Por quê? Eu tenho que ouvir e crer, então depende de mim. E nessa identificação que começa esse trabalho da manifestação de Cristo na minha vida e na sua vida. Porque Jesus diz, as minhas palavras são espírito e vida. Aí começa a vida na minha vida e na sua vida, que é a vida de Cristo. Né? A vida de Cristo. Então foste selado. O selo que dá direito de propriedade. Veja bem, você andando na terra, Deus sabe que você é dele? Lógico, Deus conhece todas as coisas. Mas quando é que identifica que você é filho de Deus? Quando você é o quê? Selado. Se não houver selo, não pode mexer naquilo que não é meu. Se eu selei alguma coisa, aquilo é o quê? Exclusivamente meu. Se eu mando uma carta para você, ou qualquer objeto pelo correio, e selo exclusivamente para ti, quem pode mexer naquilo? Só você, mais ninguém. Só o interessado que pode, porque está selado. Só o dono daquilo que vai ter direito naquele produto. Assim é Deus. Quando você ouve a palavra, veja bem, e crê, você é selado. Agora Deus começa a mexer em ti. Porque Ele já te vê como um selado. Agora eu vou começar essa formação de Cristo na sua vida. Pai, aí começa agora um trabalho glorioso em ti. Você começa a ver as coisas mudando. Aquilo que você queria fazer, agora você não tem direito de fazer mais. Ele diz, não, agora sou eu que estou no controle. Você vai fazer agora o que eu quero, não o que você quer. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, aí começa, através do selo, Deus agora, através dos seus anjos e dos seus ministros, começa a mexer com você, meu irmão. Começa a mexer na sua mente, nos seus negócios, na sua família, começa a mexer em tudo, começa a trabalhar em tudo. Papai. Então, o selo dá direito de propriedade e domínio. Isso acontece quando você ouve o Evangelho. Depois que o quê? Ouviste. Essa é a qualidade de quê? De uma ovelha. Não é isso? Não é o que diz lá em João 10, 27? 26 ele diz, vós não sois das minhas ovelhas, porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E Jesus estava falando com quem ali? Com os religiosos, saduceus, herodianos, os fariseus. Ele estava falando com aquela turma ali, e diz, vocês não são das minhas ovelhas. Que isso? Você é doido, Jesus? Eu sou de Deus, sou judeu, nasci em tribo tal. Não, vocês não são das minhas ovelhas. Porque as minhas ovelhas me ouve. Tem o quê? Uma mente atenta ao seu Deus. É igual nós falamos semana passada, você tem que falar, olha, o meu Deus. Você não pode falar o nosso Deus. Porque quando você fala o nosso Deus, você desfavorece. Você diminui Deus na tua vida. Porque Deus não é Deus de todo mundo, não. Não, Ele é Deus dos filhos. Ele é pai dos filhos, Ele é espírito e pai dos espíritos, e você é um espírito, que foi selado pelo Espírito de Deus, e agora você tem que falar, o meu Deus, o meu Deus, Ele é teu e Ele é meu, é o meu pai. Quando você fala o nosso pai, não, você fala o seu pai, não é isso? O meu pai, o meu Deus, tem que ser dessa forma, abençoado, para nós não termos confusão. Então, a ovelha, ela ouve o Evangelho, e se identifica como ovelha, aí segue o Senhor, nasce uma nova
criação, uma nova criatura. Porque tudo nasce aonde? Na mente. Tudo é na mente, abençoado. E nós vimos aqui em 2 Coríntios 5,17, tudo Cristo. Olha aqui, Cristo. Cristo estava no véu, Jesus de Nazaré. Mas enquanto Cristo não se manifestou no véu, Jesus de Nazaré, ele era como qualquer pessoa ali do meio judaico. Houve só diferença quando Cristo manifestou no seu corpo. Aí começou uma história bem legal ali, né? Então ele diz aqui, 2 Coríntios 5,17, Paulo, e assim, se alguém está em Cristo, tem um se, que é o quê? Uma condicional. Você tem que estar em Cristo. Não, eu estou em Jesus de Nazaré. Aí é um problema. É um problema, abençoado. É um problemão aí, ó. Não, eu estou em Jesus de Nazaré. Não, você está em Cristo. Não, é Jesus de Nazaré, Jesus Cristo. Não, peraí. Você tem que definir isso aí. Você tem que definir isso aí. Se você é de Jesus de Nazaré, você vai ter que viver o quê? Na lei. Se você é o Jesus Cristo, você está no ressuscitado. Esse é o grande mistério que é difícil das pessoas entenderem. Só os filhos revelados que vão entender isso, né? Então, Jesus de Nazaré, lei. Jesus Cristo, graça, ressuscitado. Você tem que saber em qual Jesus que você está, né? Para poder definir. Aí vem dizer, 2 Coríntios, se alguém está em Cristo, quer dizer, nesse ressuscitado, o que ele é? Nova criatura. Porque tem um selo de Deus, Deus que comanda ele agora. Você não anda mais segundo a sua vontade, segundo a carne, e as paixões da carne começam a ser eliminadas da minha vida e da sua vida. Porque você começa a pensar como um espiritual. Você começa a dar fruto do Espírito na tua vida, porque Cristo agora se manifesta em ti, e a manifestação do Cristo é o quê? É mudança total em todas as áreas da minha vida, porque aí é a sua igreja manifestada na terra. A igreja tem que ter a cabeça quem? Cristo. Não pode ser Jesus de Nazaré, tem que ser Cristo. Jesus de Nazaré tinha a cabeça da igreja judaica. Cristo tem a cabeça da igreja gentílica, a igreja santa, a igreja poderosa, a igreja com uma nova criação, uma nova atitude na terra. Assim é? Então, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Sua mente é o quê? Renovada. Olha, abençoados, tudo que você fala com esse entendimento agora. Você tem Cristo manifestado na sua vida. Paulo não diz, é Cristo em vós. Então, se Cristo está manifestado na sua mente, na sua vida, tudo que você fala vem acompanhado com esse entendimento. Você pode até conversar as coisas que todo mundo conversa, porque nós estamos no mundo, né? E nós temos que ter a linguagem do mundo, porque senão, se você não tiver o idioma do mundo, como é que você vai comunicar? Não tem jeito. Mas só que a sua comunicação com esse idioma agora do mundo vem acompanhado com o idioma agora celestial. É diferente. Você agora tem uma outra forma de comunicar no entendimento do horizontal da terra. Mas você sabe os efeitos que vai causar aquilo. E as pessoas que conversam as coisas, elas estão o quê? Pretendendo que alguma coisa aconteça. E você já sabe que vai acontecer. Porque Cristo já te revelou, através das 14 epístolas de Paulo, que você já é um abençoado. Que você já é um próspero, que você já é rico. Que você é um Deus na terra. Então você fala já sabendo o que vai acontecer. Assim é, abençoado? Então você se sente o quê? Um escolhido. Olha para você ver. Como é que você anda na terra? Você anda como escolhido. É bem diferente uma pessoa que está buscando para uma pessoa que já se sente escolhida. Não é verdade?
Quem anda como escolhido anda totalmente diferenciado de todos. E nós vimos aqui que, infelizmente, por falta de revelação do sistema, dos líderes, o que acontece? As pessoas ainda buscam salvação. Né? E não, nós já somos salvos. É diferente uma pessoa andar salvo com uma pessoa perdida, ou com uma pessoa que está procurando ainda a salvação. Baseado aqui no livro de João 15:16, que você já conhece, que é um livro histórico, né? Só para a gente definir, para que todos nos entendam pelos meios de comunicação. Vamos lá, 15:16, ele vem dizendo que nós não escolhemos Deus, né? É Ele que nos escolheu. Ele diz, não foste vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto o quê? Permaneça. Então, você andando na terra como escolhido, é diferente de uma pessoa que não sabe para onde ela vai, ou então tem dúvida, porque o escolhido é uma pessoa que anda o quê? Com certeza. Então, tudo que ele faz com essa mente. E essa mente, por ser uma mente de Cristo, a manifestação da vida, faz com que as coisas prosperem para nós. Assim é? Então, não foste vós que escolhestes a mim. Não existe essa questão de aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Foi Ele que nos escolheu. Lá em Efésios 1, 4 e 5, ele vem dizendo mais, só para a gente firmar isso aí. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor, nos predestinou para ele. Então você anda com esse pensamento, abençoado, eu sou escolhido, eu sou um predestinado. Essa parte você não se preocupa mais. E quem anda com esse pensamento, anda com o quê? Com certeza, com convicção. Uma pessoa que ainda não tem esse conhecimento, ele anda com muitas dúvidas na vida dele. Eu tenho tido muito contato, né, com os nossos irmãos crentes, de várias denominações, e eu vejo como eles são totalmente confusos, passando pelo mesmo problema que nós estamos passando, pela mesma situação. Só que nós temos uma ótica diferente, porque nós somos predestinados, nós somos escolhidos. A vida de Cristo já manifestou em ti, e essa vida é de poder e sabedoria. Então você sabe o que você está fazendo, e nada está acontecendo contigo por um acaso, porque agora Deus tem controle de ti, você foi selado, meu irmão. Você tem um dono. A palavra diz que nós somos propriedade exclusiva do Senhor. Que é ser exclusivo? É só dele, e ele tem essa exclusividade, quer dizer, ele pode movimentar como ele quer na sua vida, porque você se identificou como ovelha dele. Então você e eu somos diferenciados na terra. Efésios 1:11, ele vem dizendo mais, olha aqui, nele digo, no qual fostes também feitos o quê? Herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então você é um escolhido, você é um predestinado. Quem anda na terra dessa forma, com essa mente, com esse conhecimento, com essa revelação, ele é diferente. Tem que ser, porque você não tem dúvida com respeito a nada da tua vida, porque você está sendo conduzido pelo Senhor. E não diz Paulo que Deus em Cristo nos conduz como? Sempre em triunfo. Então você não vê derrota na tua vida. Deus em Cristo. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, vós sereis manifestados juntamente com Ele. Então, Deus em Cristo nos conduz sempre. Não existe derrota para os filhos da graça. Existe um tempo, uma manifestação, mas não existe derrota.
porque Ele nos conduz sempre. Você está em Cristo, você não está em Jesus de Nazaré, você está em Cristo, que esteve em Jesus de Nazaré, fazendo uma obra tremenda, para que hoje eu e você entendemos esse Cristo, exaltamos Ele, não é assim? Abba, Pai, aqui se exalta Jesus de Nazaré. Romanos 29 e 30, olha para você ver, nós temos vários versículos que mostram que a predestinação, o escolhido, o eleito, já está determinado biblicamente. Agora, o livre-arbítrio não está escrito na Bíblia. É suposições, é subentendimento. Aqui não, nós estamos vendo escrito, e no contexto você vê a realidade, de fato, dessa escolha de Deus para nós. 8, 29 e 30, ele vem dizendo: porquanto aos que de antemão conheceu, o que é antemão? Outrora, de antemão ele já nos conhecia. Olha, você glorifica a Deus nisso aí, meu irmão? Isso aí cai para você bem? Olha, você já era conhecido por Deus. Não é você que conheceu Deus, não. O sistema diz o seguinte: vem cá que nós vamos te apresentar a Deus. Vem cá que nós vamos te apresentar a Deus. Que isso, rapaz! Que loucura! Como é que alguém pode me apresentar o meu pai? Quem pode me apresentar meu pai? Eu que apresento meu pai para as pessoas. Um filho nunca é apresentado ao pai, ele já conhece seu pai. Como é que você pode? Não, vem na igreja que nós vamos te apresentar Jesus, nós vamos te apresentar Deus. Como se eles tivessem essa manipulação de Deus na vida dele. Manipula. Então ele vem dizendo aqui, olha, porquanto aos que de antemão conheceu, você anda com esse pensamento, você já era conhecido, que após agora ouvir a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, foste selado pelo Pai, que você é propriedade agora exclusiva de Deus. Ninguém pode te tocar não, meu irmão. Nem você fazendo errado, ninguém pode pôr a mão em você. Você sabe disso? Você tem uma defesa celestial sobre ti, porque você já era escolhido. Aí ele vem dizendo aqui, ó: nos conheceu de antemão, também nos predestinou para sermos conforme a imagem de seu Filho. Que é quem? Quem é filho de Deus? Cristo que é filho de Deus. Nascer, todo mundo nasce, meu irmão. Agora, quando é que identifica que ele nasceu como filho? Depois que ele ouve a palavra e crê. Por que Jesus era de Deus? Porque ele creu. E recebeu o Cristo na vida dele. Ixi, que confusão, hein, Tiago? Como é que poderão entender? Tremendo isso aí, ó, né? Conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esse também o quê? Chamou. E aos que chamou, esses também o quê? Você está inocentado. Por quê? Veja bem, antes de você ter esse conhecimento, você se sentia como o quê? Pecador. Pecador. Todo mundo que se sente como pecador, não se sente filho exclusivo de Deus. E sendo, porque os nossos irmãos cristãos, nossos irmãos crentes, são filhos de Deus, mas eles se sentem como? Pecadores. Eles não se sentem exclusivos de Deus ainda, o pecado pode pegar eles. Porque quando um selo é de um objeto é para você, ninguém pode pôr a mão. Se pôr a mão, está o quê? Violando uma lei, e vai ser castigado. Então você tem um selo, você é filho de Deus. Ninguém pode te tocar, porque você é um escolhido, você é um predestinado. Cristo está em tua vida. Você anda com esse pensamento? Olha, deixa eu dizer, meu irmão, isso que eu estou falando é sério.
Se você deixar que a sua mente vague, a sua mente carnal vague, você não vai se sentir seguro. Você vai sentir como qualquer um. Os meios de comunicação vão trazendo informação e vão obstruindo essa defesa que você tem na sua mente. Não digo para você deixar de ouvir, mas digo para você fortalecer mais a tua mente nessas promessas. Porque nada pode obstruir quem você é aqui na sua mente. Você vê a coisa e vê o seguinte, Salmo 91, caiam 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não sou atingido. Olha, todo mundo está quebrando, Deus em Cristo me conduz sempre em triunfo. Olha aí, você não deixa que obstruam o conhecimento de Deus na sua vida espiritual, abençoado. Você não permite. Quando você vê Cristo em vós, quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, vós sereis manifestados juntamente com Ele. Cristo é poder de Deus na terra, então você é poder de Deus na terra. Você não pode deixar que as coisas sejam roubadas de ti, preciosas como essa, por uma situação do mundo. Deixa o mundo para lá, que o mundo se exploda, que não vai explodir, porque ele é nosso, né? Mas se exploda no sentido de que, quem não está obedecendo a essa palavra vai se dar mal. Eu tive com uma turma de pessoas que pensaram o seguinte, olha aqui, Jesus está chegando. Olha como é que está tudo difícil. Eles estão analisando a situação do Brasil. E a situação do Brasil servindo de exemplo para Jesus voltar. Falei, abençoado, vocês estão analisando isso aí errado. Não, pastor, está acontecendo lá para você ver como é que está a situação. Eu falei, mas você está analisando em cima de quê? Você está analisando com o Brasil na situação econômica e social dela? Você não pode analisar, isso aí não traz Deus. Isso não traz Deus. Falei, olha, o que está acontecendo com o povo de Deus como você e os demais, que vocês estão sentindo apavorados, destruídos, você sabe por quê? Porque lhes falta conhecimento. A sua destruição, a destruição dos nossos irmãos crentes é falta de conhecimento. É o que diz Oséias, profetizando para os dias de hoje. 4:6, o meu povo está sendo destruído porque lhes falta o quê? Conhecimento. Porque tu, sacerdote, desprezaste o conhecimento? Então a falta de homens experimentados na revelação de Deus não está acudindo o povo de Deus diante dessa situação econômica que o Brasil está passando. Então, como eles não sabem explicar, eles dizem, não, irmão, porque Jesus está voltando. Que isso? Que Jesus está voltando, rapaz? O povo está sendo destruído porque falta conhecimento. Eles não têm entendimento que eles são escolhidos, protegidos do céu. Então não andam e não falam dessa forma. Aí também não chama nada à existência. Aí também não acontece nada. É um abismo chamando o outro. Então, a falta do conhecimento do Cristo na sua vida está embaraçando a mente dos filhos de Deus e eles estão entrando em confusão. Pânico, desespero. Vai faltar isso, vai faltar aquilo. Nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão, meu irmão. É a palavra que tem que vir. Mas para isso tem que ter alguém que está o quê? Trazendo as mentes em Cristo. Trazendo a mente cativa a Cristo. O que Cristo tem para mim nessa situação? Primeiro, eu sei que Ele me conduz nisso, em triunfo. Pronto. Você falou, o céu abre para ti, meu irmão, e a cobertura aninha em volta de ti, para que te cuide. Assim é, quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, vós sereis manifestado com Ele, em poder e sabedoria.
Mas enquanto não manifesta, a pessoa fica na caducidade da letra e anda como um caduco, perdido, desorientado, sem rumo na vida. Aí, meu irmão, realmente não tem resultado. Então, aí começa um processo de transformação ou formação para a manifestação do Cristo em nós. Isso tudo é para trazer essa manifestação, o conhecimento de quem você é, porque não pode se fazer nada numa pessoa enquanto ela não deixa. Não deixa. Igual, por exemplo, se a pessoa não vem aqui para ouvir, ela não deixa Deus falar no coração dela. Não deixa. Ela fica lá chorando, queixando da vida. Olha, que há anos fazendo aquilo. Eu sei que a carne é poderosa, que a carne segura esse povo. Eles ouvem e dizem, não, esse pastor está certo. É isso mesmo. Então venha, para você ser educado. Não, mas eu tenho isso, tenho... Aí começa a carne a dar 1001 desculpas, e tira o cara, e ele continua, ano a ano, afinco naquele sofrimento, e não acaba nunca. Porque vai acabar quando? Quando ele vier congregar e ouvir a verdade para ser liberto. E conhecereis a verdade? E ele tem que se dispor a estar no nosso meio. Por quê? Porque mostra o quê? Que ele conheceu, entendeu, e identificou e reconheceu. Aí ele começa a ver a glória diferente na vida dele. Então, abençoado, nós temos que identificar isso para um processo na nossa vida. Está lá em Romanos 12, 1 e 2, aí começa esse processo de transformação, de mudança, para a manifestação completa em Cristo na nossa vida. 12, 1, ele diz, olha aqui, olha aqui. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Não está te chamando para oração aqui, jejum, vigília. Tá não, abençoado. Vem para a vigília, vem para o jejum da igreja, vem para o desafio, para a campanha tal. Não está falando isso aí. Ele está falando o seguinte, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício santo, não é sacrifício de pecador não, é sacrifício santo, e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, a vossa reunião com entendimento. Eu vou lá para quê? Salmo 82, Deus nos assiste na congregação dos... Então você vem para a congregação divina, Deus nos assiste na congregação dos santos, dos deuses. Então você vem aqui para ser assistido, não é para pagar preço. Então você vem com o entendimento correto, apresentar o teu corpo por sacrifício. O que é sacrifício do corpo? Ele quer ficar lá, você diz, não, você vai para lá. Isso é sacrifício. Não, gostaria tanto de ficar aqui, gostaria tanto de fazer aquilo. Isso é a carne. Por que ela não quis nos outros dias, que tem que ser no domingo, que ser às 10h30 para você estar aqui? Não, aconteceu alguma coisa, não dá para ir. Companheiro, é sacrifício. Não está falando que você vai vir assim, igual um pombinho voando bonitinho. Não, é sacrifício. Acontece comigo também, tem hora que eu não quero vir. Eu falo, não, eu vou fazer um sacrifício. Eu vou estar lá. Sacrifício é algo que te custa sempre alguma coisa. Vai te custar, abençoado. Mas vai o quê? Agradar a Deus. Se você agrada a Deus, o que acontece? O filho, quando agrada o pai dá ele o quê? Presente. Mas quando o filho não agrada a Deus, é couro dele, né, Elisete? Que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com esse século, porque o século é inimigo de Deus, meu irmão, é século carne, ele não quer que você
Não vos conformei, quer dizer, não entra no mundo, na forma desse mundo não, mas transformai-vos pela renovação. Cristo em vós é renovação. Você não sabe o efeito, e até é bom que não saiba para você desfrutar muito. Se você entendeu isso, você vai ver o que vai acontecer na semana por causa disso. Por quê? Uma vez que você faz isso, você entra o quê? Na boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então o que vai acontecer contigo? Imagina. Você espera isso? Eu quero que você saia daqui cheio de esperança, pessoal. Porque essa esperança vai sair na tua boca e o anjo vai manifestar isso em você. Porque essa é a palavra da vida. É a ciência de Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, vós sereis manifestados juntamente com Ele, em poder e glória. Cristo manifesta só em poder. É assim que está escrito. Não é em fraqueza. Em Gálatas 4,17 ele diz aí, olha. 4,19. 4. Esse. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Então, Cristo é uma o quê? Formação. De que? Informação, porque tudo é na mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Cristo está na tua vida. Quando você despreza esse momento de conhecimento, olha, o meu povo está sendo destruído porque eles faltam o quê? Então quem despreza o conhecimento vai ser o quê? Destruído. Não vai ter outro jeito, abençoado. Não tem outra forma. Você é filho, selado, então você não tem para onde correr. Não tem para onde você ir. Você não tem para onde você ir. E certa vez os discípulos, Jesus falou, por que vocês não vão também? Ele diz, para onde iremos se só tu tem a palavra da vida? Tem para onde ir não, companheiro? Não tem, isso é vida. Lá em João, né, o livro histórico de João 1,4, olha aqui, 1,14, e o verbo se fez carne, então Jesus é o quê? Verbo. Verbo é o quê? Palavra com ação. Palavra com ação. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, Jesus é o quê? Verbo. Ele não é carne. Você é verbo? Você é espírito. Que recebeu o quê? Uma carne, visto que os filhos têm participação comum de carne e sangue. Você é esse verbo, você é a vida. Por quê? Porque Ele te criou conforme a sua imagem e a sua o quê? Semelhança. Na carne distorceu muitas coisas na nossa vida, que agora esse verbo, através do apóstolo Paulo, está o que? Resgatando a sua propriedade. Como? Te selando e te instruindo. Cristo em vós. Agora é era cristã, não é era judaica, agora é a era cristã. De cristão, você tem que ser o quê? De Cristo, senão você não é cristão. Então o verbo é Cristo. Não são testemunhas ou experiência que identifica Cristo em uma pessoa. Não. Não tem as pessoas que dão tanto testemunho que Jesus fez isso, Jesus fez aquilo, você já viu? Cada testemunho é testemunho, né? Cada testemunho que dá vontade de ser chorado, é de rir, não. Servir Jesus, irmão, não é brincadeira. Eu digo mesmo, não vai não. Jesus é brincadeira, você vai ter que pagar preço. Agora, se você servir o Cristo, Ele já pagou o preço por ti. Então, não são as experiências, veja bem, de um testemunho ou de uma experiência que mostra que Cristo está na vida daquela pessoa. Não. O que mostra Cristo na vida da pessoa é
a mente de conhecimento que ele tem com respeito ao Cristo. Quem que é Cristo para você? Meu Salvador. Que mais? Cristo agora é meu marido. Cristo é meu pai. Cristo não começa aquelas coisas tudo horizontal, sem identificação. Então, o que mostra que Cristo está na sua vida é quando você tem conhecimento de quem você é, meu irmão. E de que você se manifestou na terra, como você se manifestou na terra. Se não for através da palavra do conhecimento, aquele Jesus ali é como Paulo diz, é outro. Que ele diz, olha, se vier alguém e vos pregar outro Jesus, que eu não vos preguei, então tem outro. E nós estamos vendo outro aí fora, e estão fazendo uma confusão com ele, rapaz, que está levando esse povo à alucinação, o povo está ficando louco, né? Então é só pela palavra. Nesse processo é necessário que haja quem forma Cristo na igreja. Neste processo nasce Paulo com o seu evangelho de poder. Paulo foi o único que trouxe Cristo na realidade na terra. Foi o único que identificou lá na cruz, e de lá para cá o que aconteceu. Os outros ficaram em Jesus de Nazaré, como Pedro, João, Tiago e os demais discípulos, né, de Jesus de Nazaré, ficaram com Jesus de Nazaré. Então, ficaram na caducidade da letra, e assim estão as igrejas que estão fundamentadas nesses fundamentos de Pedro, João e Tiago. Estão em confusão. Assim é, abençoado? Então, você tem Cristo na sua vida, você é nova criatura. Não é o que ele diz? Lá em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é o quê? Olha, o que é nova criação? Pensa tudo diferente dos outros. Viu, abençoado? A pessoa nova, ela pensa tudo diferente do outro. É o que nós falamos lá em Romanos 8. Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Quem não tem a mente renovada, quem não é nova criatura, quem não tem Cristo, acha que vai se explodir. E acaba se explodindo mesmo, né? Mas quem tem Cristo tem uma convicção. Cristo manifestou em mim. Deus em Cristo me conduz sempre em triunfo. Você é um triunfante, assim é, mais que vencedor, perfeito, completo.